Será possível, talvez, conseguirmos programar da melhor forma possível a nossa próxima encarnação? O tema deste vídeo irá adentrar de uma maneira bem simples, detalhada e pragmática o assunto sobre reencarnação, encarnações e karma. Antes de mais nada, para que faça sentido todo esse vídeo para todos nós, é fundamental termos como base a visão do sentido de vida que adquirimos como crença momentânea para se seguir e viver. Isto é, se encarnados ou até desencarnados percebemos que por algum momento a vida termina quando, entre aspas, morremos, fica um tanto quanto complicado se pensar e refletir sobre essas questões. Então, inicialmente, para se conseguir planejar da melhor forma possível uma próxima vida, uma próxima encarnação, a visão de que a vida é um contínuo, a vida é eterna e que se acontece em alguns momentos apenas o desencarnar, o transformar um pouco da sua energia que ficou densa e se transformou num corpo físico, é necessária. E já para quebrar esta dicotomia e até esta afirmação factual de que realmente não vivemos apenas uma vida encarnada, mas estamos já ad eterno vivendo N e N outras vidas, no caso das outras encarnações anteriores, e também iremos viver mais e mais ainda vivências, encarnações. Pois se existe qualquer tipo de percepção mental e emocional de que se morre e acaba ali o fim da estrada para o ser eterno que você é difícil tentar vislumbrar uma possibilidade de conseguir programar, projetar de uma melhor forma possível a próxima encarnação. Mas esse vídeo com esse tema de se falar, né, de um passo à frente, de um momento futuro de cada consciência encarnada que somos, é algo que inicialmente foi pensado para se adentrar a temas sensíveis como esse, de que se existe ou não a vida após a morte física. E inevitavelmente, esta dúvida que talvez paire na mente da maioria das pessoas é o que às vezes dificulta nesta própria vida ser vivenciado da melhor forma possível esta encarnação. E uma coisa muito importante e que também prova factualmente e quebra barreiras mentais e emocionais e intuicionais de vida após a morte ou da própria vida presente ser
uma vida, uma programação encarnatória que para cada um de nós foi bem personalizada, com todas as suas vicissitudes kármicas e as suas vicissitudes dármicas, é uma soma, ou seja, esta encarnação, este planejamento encarnatório individualizado que cada um de nós vive, é a soma, é o produto, é o ponto de encontro para esse fractal, para essa parte da nossa consciência que se está apresentando, emantada, acoplada a um dos 7 corpos que temos, ou seja, o corpo físico é a sede, é o templo que recebe o eu sou, a consciência infinita e eterna que somos. Tem uma playlist aqui no canal que explica como que acontece a manifestação dos seres nesse universo, principalmente dos seres humanos em especial. Vai ficar aqui no card essa playlist para você ter todo o entendimento mais profundo e detalhado sobre como que acontece isso, como que sucede e como que se faz presente e até antecede a manifestação, a encarnação, o nascer de uma nova vida do Espírito Eterno que somos. Então, o que precisamos entender para se planejar uma melhor encarnação futura é a consciência de que a encarnação presente já é uma grande oportunidade de vivência de todos os pontos kármicos e dármicos das vidas anteriores e também dos vislumbres, dos insights, da intuição, das nossas versões futuras. Ou seja, o conceito que nós usamos para viver esta vida encarnada de tempo, ou seja, o espaço-tempo que a gente usa para contar os dias, as semanas, os meses, anos e etc., é apenas uma alegoria para nos situar no infinito e contínuo e uno que é o passado, o presente e o futuro. Isso tudo, no final das contas, é uma única coisa. Então, a melhor maneira, e que até resumiria esse vídeo no que eu vou falar agora, para se criar uma próxima encarnação, uma próxima vida futura da melhor forma possível, é a total presença, a total permanência, o total aterramento em todos os níveis, em todos os nossos 7 corpos, no momento, aqui e agora, no presente. E a problemática de se falar apenas isso e talvez desligar a câmera é que nos deparamos com uma realidade, e talvez você aí do outro lado já percebeu isso e vive isso no seu dia a dia, de que é às vezes um tanto quanto difícil e desafiador conseguirmos vivenciar em todos os nossos níveis existenciais, nos 7 corpos que, para esse fractal da consciência eterna que somos, que está se vivendo com essa configuração de 7 corpos, se torna um desafio. A maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa de ter total presença no momento aqui e agora. Então, o principal empecilho é essa desconexão de presença dos outros níveis que somos, pois a presença física nossa em qualquer momento do aqui e agora é apenas uma porcentagem ínfima do total ou do
próximo do total que somos. Ou seja, o nosso corpo físico, você, por exemplo, estar presente, fazendo alguma atividade do seu dia a dia, que pode ser um estudo, que pode ser às vezes um momento de lazer, que pode ser no trabalho ou em qualquer outra área da vida humana, é desafiador, pois esses 7 corpos, essa constituição setenária para a vivência encarnada humana, eles funcionam de maneira independente. Ou seja, os 7 corpos que constituem essa expressão da consciência eterna que somos, eles estão interconectados, interligados, emaranhados, mas cada um funcionando de maneira independente. Vamos a exemplos. Estamos aqui agora juntos assistindo esse vídeo. Eu estou fisicamente presente, mentalmente presente, emocionalmente presente e energeticamente presente. Talvez alguns de vocês que estão assistindo o vídeo possam estar aqui agora fisicamente presente, mentalmente presente, mas talvez até algumas coisas que são faladas aqui nesse vídeo, que passam pelo seu paradigma, pelo seu sistema de crenças, faz você às vezes ter certos pensamentos ou certas sensações que levam você às vezes a pensar em um momento passado, ou seja, em uma experiência desta vida passada que se arremeteu talvez você ter pensado sobre isso que estamos falando aqui, ou ter tido sensações emocionais ou sentimentos com relação ao sentido da vida, com relação à questão da reencarnação, com relação à questão de karma, com relação à questão de dharma. E aí isso provoca para esses 7 corpos momentâneos, para nosso espírito, infinitas possibilidades e infinitas expressões, reações de dentro de nós para fora e também de fora de nós nos estimulando dentro. E aí isso é um problema principalmente para a maioria das pessoas e principalmente para nós que nascemos aqui no Ocidente. Ou seja, temos uma cultura mais externa, mais voltada à vida externa como um todo. E cultivamos menos esta natureza interior, esse mundo interior que é onde que reside a maior parte de quem somos e estamos sendo, se expressando na vida encarnada nesse momento presente. Algumas pessoas, às vezes, por exemplo, estão fazendo alguma coisa, mas a mente delas às vezes divaga, ou seja, um pensamento surge, uma lembrança surge na tela mental, como uma imagem, ou um pensamento, ou uma voz da própria mente da pessoa que faz ela deslocar do momento presente. E sem presença, sem aterramento físico, energético, emocional e mental, é desafiador você conseguir vivenciar esta encarnação, sendo ela a soma de todas as vidas infinitas que você vai viver, desafiadora. E é nesse sentido que o que resolve isso, o que faz o ser encarnado, a consciência encarnada, se apresentar presente totalmente no momento presente para viver da melhor forma essa encarnação e assim conseguir vislumbrar na próxima encarnação uma melhor encarnação. A premissa, como disse, é a presença. Mas para você ter a presença, para você ficar aterrado totalmente presente, é necessário descobrir, é necessário se revelar a si mesmo o que comumente conhecemos como autoconhecimento. Ou seja, pessoas e que, segundo pesquisas, temos 3% da população mundial
nesse campo do autoconhecimento, que se conhecem, pelo menos até o momento, a nível do ego, ou seja, a nível do ego encarnado, que é o quê? Que é o corpo mental, concreto, que é o corpo emocional e que é a forma energética e a forma física de se vivenciar e expressar todas as áreas da vida. Essa pessoa, ela tem um passo à frente num sentido de grau de consciência a mais do que a maioria. E como disse, apenas 3% da maioria dos seres encarnados busca estar se conhecendo mais a nível de ego e também num nível mais avançado de autoconhecimento, uma autodescoberta espiritual. Ficar consciente do espírito que é a nível de Dharma e a nível de Karma. Presença e autoconhecimento são os primeiros passos para conseguir, nesta vida, programar a próxima vida da melhor forma possível. E nesse caminhar da presença, da autoconsciência, para a maioria que ainda do lado externo recebe uma enxurrada de estímulos tecnológicos, estímulos relacionais, estímulos diversos, esse seria um outro ponto, uma outra barreira que impede você de conseguir vivenciar da melhor forma possível essa vida e assim a próxima ser uma encarnação mais consciente, uma encarnação que você melhor pode programar. Até porque programar melhor uma próxima encarnação só acontece se esta encarnação, que já é uma programação, que você se teve mérito em outras vidas, se evoluiu espiritualmente em outras vidas, se evoluiu intelectualmente em outras vidas e também moralmente, você tem a outorga, antes mesmo de encarnar, de estruturar, ou seja, de escolher, por exemplo, em qual família vai nascer, em qual país vai nascer, quais são as pessoas que vão estar ali perto de você, os dharmas que você vai expressar naquela vida, os karmas, ou seja, os aprendizados que você vai vivenciar para continuar o seu processo de ascensão espiritual, intelectual e moral. Para quem tem esse mérito, ele consegue fazer essa programação antes mesmo de encarnar. E às vezes já até encarnado nessa vida, ele tem vislumbres intuicionais, vislumbres mentais, e também ele recebe uma guia, ou seja, um direcionamento, uma mentoria espiritual com os guardiões, os protetores e os simpatizantes ao lado deles, para ajudá-los a descobrir, ou seja, a relembrar o próprio plano encarnatório dessa vida que eles estruturaram para viver nesta vida. Pois, como se pode melhor programar algo se a maioria das pessoas não tem consciência da própria encarnação que já está programada? É difícil, fica um tanto quanto delicado, porque é como se as pessoas tentassem dar um passo maior do que a perna, ou tentassem tatear, ou seja, programar a próxima vida no escuro, sem ter norte, sem ter direção, sem ter uma clareza do que de fato ela está sendo no momento, ela veio ser, ter e vivenciar no momento, para assim, sendo, tendo e vivenciando no momento o que anteriormente foi programado, a próxima vida se torna cada vez mais por mérito, ou seja, por esforço físico, esforço mental, esforço emocional e redenção espiritual para a guiança dos guardiões, dos protetores e simpatizantes, ela conseguir criar o que podemos chamar de envergadura. Ou seja, o que é uma envergadura? Quanto maior é a envergadura da pessoa, ou seja, quanto mais ela consegue
abarcar de percepção, de sensações, de atitudes na vida encarnada presente, melhor ela consegue viver esta própria vida e, inevitavelmente, para a próxima vida, o mérito dela, o alcance dela de se programar, ou seja, de se escolher ou não escolher, ou deixar de escolher, é maior. E sendo maior, tendo mais espaço e mais possibilidades que ela conquistou por estudar, por se permitir vivenciar as coisas, para vivenciar as sensações emocionais e os sentimentos, e também, inevitavelmente encarnado na terceira dimensão, ter os comportamentos, ter as atitudes. Ela tem um arcabouço acástico, ou seja, uma biblioteca cósmica individual ampla, mas também consciente, ou seja, não é mais aquele comportamento de eu quero programar, por exemplo, algo nessa própria vida para daqui a 5 anos. Vamos supor, a pessoa cria um planejamento de vida, como ela quer se ver daqui a 5 anos, como ela quer se ver fisicamente, como ela quer ser na carreira, como ela quer, como ela percebe também o financeiro dela numa perspectiva futura. Sem autoconhecimento e sem presença, acontece uma criação, acontece uma manifestação de planos para esta vida e também, talvez, de planos para próximas vidas, que para a maioria é inconsciente, sem mérito, sem possibilidades, sem consciência, sem sabedoria, que vem do conhecimento, de estudar e de se vivenciar o conhecimento, o que torna o conhecimento, que é da mente, sensações emocionais e sentimentos, dos comportamentos. Nós, principalmente aqui do Ocidente, a maioria das pessoas encarnadas vivenciam uma vida que, segundo o psicólogo Abraham Maslow, é pautada, em suma maioria e na maior parte do tempo, no ter coisas, no aparentar ser coisas, e não desse lugar de autoconhecimento, e não desse lugar de conexão espiritual. Então, fica complicado e às vezes fica um tanto quanto sem força os planos que às vezes a maioria das pessoas propõe para si mesmas nessa vida, e talvez tenha a percepção ou tente pensar ou programar a próxima encarnação. E existem N coisas, N ferramentas, N práticas tradicionais, antigas, que foram deixadas por nossos antepassados e também por seres extraterrestres, avatares espirituais e até consciências espirituais acopladas, canalizadas ou incorporadas em médiums para favorecer a presença e o autoconhecimento. Ferramentas estas que também já mostram para as pessoas, para a maioria das pessoas que vive nessa inconsciência de si mesmo, sem autoconhecimento profundo, sem autoconhecimento espiritual, vislumbrar, descobrir o plano encarnatório dessa vida e também perceber que, vivenciando esse plano encarnatório desta vida, fica-se favorável ou ganha-se, como disse, envergadura, principalmente espiritual e intelectual, para quando acontecer o desencarne, o que conhecemos como morte, a consciência que somos e que é eterna vai ter em mãos
não só porque desencarnou e aí se torna mais livre, sem estar limitado às leis da terceira dimensão, limitado a consciência estar encarnada, o arcabouço mental ativado, o arcabouço acástico, as informações vivenciadas dessa vida, as descobertas, as revelações pessoais e também, muito importante, as revelações coletivas, propiciando a ela um norte, propiciando a ela poder realmente criar de maneira consciente e da melhor forma possível a próxima encarnação. E por que eu estou falando isso? Porque o tempo todo desencarna-se espíritos, consciências encarnadas e também encarna-se espíritos e consciências que estão apenas do lado astral, do lado não encarnado. E esse movimento de morre-se e encarna-se consciências é um movimento que acontece para a maioria das pessoas de uma maneira inconsciente, de uma maneira mal aproveitada no sentido da desencarnação, no sentido da morte. E uma triste realidade que acontece, que a gente vê através de médiums que têm a faculdade mediúnica de psicografia, ou seja, eles escrevem cartas, mensagens de consciências que em um momento viveram encarnadas e que quando desencarnaram tiveram um vislumbre, ou seja, tiveram o véu rasgado e eles viram de fato tudo o que eles fizeram nessa encarnação, tudo que eles deixaram de fazer na encarnação que eles vivenciaram, que foram karmas de outras vidas que eles não pagaram, ou até dharmas, ou seja, propósitos da vinda que eles não expressaram, e isso gerar nessas consciências que estão desencarnando, nessa inconsciência, nessa ignorância do autoconhecimento da encarnação e do autoconhecimento espiritual, uma profunda revolta, uma profunda indignação, né? Pois elas não fizeram o que elas vieram fazer do karma e nem do dharma. Elas não aproveitaram o momento encarnado, pois estar como um espírito vivenciando encarnado a vida humana é uma grande, uma excelente e uma formidável oportunidade para se avançar na evolução espiritual, intelectual e moral. Estando desencarnado, tem-se também infinitas oportunidades maravilhosas, mas com poucos desafios, com poucas atribuições, com poucas situações desafiadoras e problemáticas que inspiram, que denotam nós, encarnados, a trazermos de dentro para fora de nós o melhor, ou desenvolvermos de dentro para fora, em nós e através de nós, as virtudes, os dons, os talentos, aprender o que é difícil e assim expressar. É uma excelente oportunidade. A vida encarnada, olhada desse ângulo de oportunidade de aprendizado, de oportunidade de pagar karmas, de oportunidade de expressar os dons, os talentos, os dharmas, se vem, se dá, se expressa e faz sentido quando se tem autoconhecimento, quando se cultiva, quando se olha-se para dentro de si e mergulhando, investigando dentro de si, e que é o primeiro passo e é o passo mais correto do autoconhecimento, você começa a criar esse mérito, começa-se a dar os primeiros passos para as envergaduras ficarem amplas, né? Você criar flexibilidade, criar arcabouços de autoconhecimento e de descobertas espirituais, individuais e coletivas. E as ferramentas estão aí
disponíveis para ajudar-nos a desenvolver a presença e a desenvolver a autoconsciência, o autoconhecimento inicialmente dessa encarnação e do ego encarnado, ou seja, descobrir como está sendo, como você está expressando a sua personalidade. Como que você se expressa, como que as pessoas te percebem, como que você se sente, como você sente o mundo, como você vê, como você pensa sobre si mesmo e sobre a vida, e como que acontece a intuição nos seus 7 corpos, como que ela se apresenta, de que forma você vê, pois todos nós somos um em espírito, somos fractais de uma mônada superior, somos fagulhas divinas, centelhas divinas, mas que cada um de cada encarnação anterior vivenciou N vicissitudes diversas e diferentes, o que torna, mesmo sendo cada um de nós uma única coisa, também diferentes. E essas diferenças se fazem necessárias para que consigamos não ficar na inconsciência, não ficar no pique-esconde pessoal e até no pique-esconde espiritual que acontece a cada momento de encarnação, que a gente conhece como o véu do esquecimento, aqui para o planeta Terra e também para outros planetas que acontece. Esse véu de esquecimento que gera o não saber, o momentaneamente estar inconsciente, tem a sua quebra, tem o rasgar do seu véu quando você busca o autoconhecimento. E quando você, depois de estar caminhando no seu autoconhecimento, faz uma conexão com a espiritualidade verdadeira, com a espiritualidade real, que é muito além do que se vivencia através das religiões. E ferramentas estas, através de mim, através do trabalho que há poucos meses eu comecei a fazer, você consegue ter o acesso. Através de mim, você pode conseguir ter um mapa, uma percepção da sua identidade astral, da sua identidade espiritual através da astrologia. Também através de mim você pode conseguir ter um vislumbre de quais são os arquétipos que estão irradiando, que estão mais em sintonia com você e que você também está mais em sintonia através da bússola arquetípica. E através de mim também você tem a entrega de um trabalho incrível que eu faço, que é a Mentoria Pegasus. A Mentoria Pegasus é uma ferramenta de autoconhecimento que se propaga através de vários encontros online, onde vivenciamos, inicialmente intelectualmente, vários pontos, ou seja, 12 pontos, 12 passos, que vão levar você a sair do outro lado de uma maneira regenerada, de uma maneira revolucionada, ou seja, você entra de uma maneira na Mentoria Pegasus e sai transformado, com uma autoconsciência do ego formidável e uma autodescoberta espiritual aberta, um portal espiritual para você conectar com a sua espiritualidade, com os seus guardiões, protetores e simpatizantes de uma maneira fenomenal. Essas ferramentas estão disponíveis no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conhecer, para você saber mais e também para você, se tiver interesse, responder um formulário e marcar a sua vaga, a sua presença, para a gente iniciar esse passo de autodescoberta, pois para que aquele primeiro ponto que eu disse faça-se acontecer, que é a sua presença plena, a sua presença total, presença física, presença mental, presença emocional, energética e espiritual acontecer, o autoconhecimento é o primeiro passo.
E essas ferramentas e esse trabalho que já estou fazendo há algum tempo pode propiciar para você conseguir vivenciar da melhor forma possível esta encarnação, para que as próximas encarnações você tenha mais possibilidades, você tenha mais mérito, você tenha mais autoconsciência espiritual e assim podendo ter realmente nas mãos o cajado para adentrar, para caminhar e para planejar da melhor forma possível a próxima encarnação. E também essas ferramentas ajudam principalmente para o momento presente, para a encarnação presente, uma autodescoberta fantástica, uma lucidez, traz-se uma clareza de muitos pontos que ficam e estão inconscientes para a maioria das pessoas, que devido ao sistema de crenças implantados da família, do sistema, da escola, da política, da religião, o afastavam ou não permitiam com que ele tivesse esse vislumbre, essa autodescoberta, esse perceber, por exemplo, quais são as tendências kármicas que uma pessoa veio vivenciar. Quais são os dharmas, qual que é o propósito da sua vinda como espírito vivenciar encarnado essa vida humana. Essas ferramentas, elas revelam como que você pode caminhar, como que você pode andar nesta jornada encarnado. Estas ferramentas traz para você o aterramento necessário da sua mente, o aterramento necessário do seu emocional, que vai fazer você realmente se comportar e criar uma envergadura moral que vem dos comportamentos que você tem, muito mais alinhados com quem você realmente é espiritualmente e também veio ser e se expressar a nível encarnado, a nível das vicissitudes humanas. Por que você tem a aparência física que tem? Por que você percebe mentalmente a vida de uma maneira? Qual que é a melhor forma de você aprender, de você estudar, de você às vezes também passar conhecimento? Qual que é a melhor forma de você manter equilíbrio emocional e elevar a sua inteligência emocional? Essas ferramentas revelam todos esses jeitos que, quando você desenvolve esse autoconhecimento para a vida encarnada, e também quando você desenvolve a conexão espiritual real e se deixa ser conduzido pela espiritualidade verdadeira e da luz, que fica na espreita esperando você deixar e permitir ela conectar com você e te guiar e te instruir através da sua intuição, a presença é estrondosa. A sua autoconsciência pessoal e espiritual é magnânima. E tendo uma autoconsciência pessoal e espiritual clara, revelada, mas de acordo com quem você realmente veio ser e é a nível espiritual para se expressar a nível pessoal, naturalmente, numa consulta, numa interpretação de um mapa ou na aplicação prática, por exemplo, da bússola arquetípica, fica muito claro aonde você está focando demais a sua presença mental, emocional, física, financeira. E aonde você está de menos focando e o que realmente faz muito mais sentido você focar naquele momento. Nessas ferramentas também é revelado uma certa ordem, um certo caminho de prioridade de coisas que quando você faz consigo mesmo e também faz interiormente para a conexão espiritual, você desbloqueia a sua vida. Você tem a possibilidade de, às vezes, destravar áreas
que você sente que está travada, que não está indo para frente, que você não está tendo progresso, que não está acontecendo sucesso, que não está acontecendo realização, que não está acontecendo às vezes materialização física de dinheiro, de bons relacionamentos e de uma série de outras coisas, de uma boa saúde também. Esses pontos que nesses mapas e as ferramentas revela, faz você entender qual que é individualmente e de maneira personalizada o caminho que você tem que fazer com você mesmo interiormente e exteriormente. Isso faz com que, para essa maioria que vive dessa maneira condicionada, ou seja, padronizada, com o jeito que tem que ser, porque eu aprendi na escola, ou o jeito que tem que ser porque minha mãe e meu pai faz assim e me ensinou assim, ou o jeito que tem que ser porque a sociedade vive assim, você vai de fato dar um salto de autoconsciência, dar um salto de consciência coletiva e perceber que às vezes você estava colocando a sua presença, a sua energia, você estava desperdiçando esta encarnação, esse planejamento encarnatório que talvez você mesmo planejou, ou talvez sem mérito, mentores espirituais, benfeitores espirituais planejaram para você seguir e que seria o melhor a você seguir e você não está seguindo, por não ter esse autoconhecimento, por estar sem essa clareza e sem essa revelação pessoal e espiritual que essas ferramentas entregam e que revelam para você e que deixam claro para você o que você realmente tem que focar, o que você realmente tem que estudar, o trabalho que você tem que viver. E veja bem, tudo isto é mostrado de uma maneira tão linda e tão inteligente, né? Essas ferramentas foram criadas de uma maneira tão formidável que são tendências que, quando são reveladas para a pessoa, ela vai sentir uma conexão, ela vai sentir uma afinidade, mas sempre são tendências, sempre respeitam o que foi dado de graça, que é o livre-arbítrio. Sempre vai ser revelado como nortes, ou seja, caminhos que você pode seguir, mas que só vão ser ativados, só vão ser manifestados, só vão acontecer na sua vida se você também decidir, escolher e praticar o que foi revelado em todas essas tendências. E veja bem, há muitos milênios isso existe. Há muitos milênios essas coisas foram criadas e estão aí disponíveis para consciências encarnadas que estão vivendo agora, que já viveram anteriormente e que estão ali pairando no mundo espiritual para encarnar e viver, e que quando vêm vivenciar, ou seja, encarnam, nascem, elas no véu do esquecimento não lembram, mas as ferramentas estão aí para que esse relembrar, essa revelação, essa clareza do planejamento encarnatório fique evidente, aconteça. E aí a sua presença, a sua energia, a sua vida graciosa e maravilhosa que você recebeu pode ser aproveitada de uma melhor maneira e de uma maneira que não aconteça desperdícios desnecessários. Pois se você chegou até aqui nesse vídeo e está ouvindo tudo isso, e isso está despertando em você um interesse de descobrir mais sobre você, isso significa que você não quer mais perder tempo, você não quer mais desperdiçar o seu tempo, a sua vida, a sua energia, o seu dinheiro e tudo o mais que você tem de recursos para viver a sua vida e para trilhar o seu caminho de ascensão espiritual, intelectual e moral. E esse vídeo foi criado intuitivamente para você que já está sentindo que não pode mais e que está sentindo que é ruim continuar, às vezes, deslocado, sem clareza total de si mesmo, sem clareza total dos seus karmas, sem clareza total dos seus dharmas, sem um sentido próprio seu e que foi criado para você mesmo ter sucesso, prosperidade na vida, ter fim. Agora a oportunidade está aberta para você conseguir não vivenciar esta encarnação
de uma maneira inconsciente, de uma maneira ignorante, de uma maneira desinteressada, de uma maneira mal aproveitada. Você pode agora vivenciando essas ferramentas, se permitindo, investindo em você mesmo para a sua autoconsciência pessoal e para a abertura da sua conexão espiritual com os seus guardiões, com os seus protetores, com os seus simpatizantes, que todas essas ferramentas revelam e que através de mim você pode conseguir ter o acesso, ter a oportunidade de vivenciar e assim conseguir ter uma clareza melhor de você. E você tendo uma clareza melhor de você, você vai estar mais preparado, mais capaz e vai sentir-se mais confiante, mais certo de si mesmo do que fazer, do que ir, que caminho percorrer e o que deixar para trás e o que abandonar e o que por fim que só está sugando a sua energia, que só está sugando o seu dinheiro, que só está sugando o seu tempo, a sua paz e o seu amor. Você vai conseguir ter uma visão ampla, não só da vida material, mas também ter uma visão ampla das possibilidades cósmicas, do plano cósmico que você mesmo traçou antes mesmo de vir encarnar. Então vai ficar aqui abaixo o link para você acessar, para você conhecer esse trabalho. A agenda ela tem um certo limite de atendimento, né, principalmente para as interpretações astrológicas. Então acesse o link, preencha o formulário que você vai ficar ali na lista de espera e assim que eu conseguir chegar ali no seu formulário, eu vou estar entrando em contato com você pelo WhatsApp para estar alinhando com você tudo certinho, de horários, de formas de pagamento e tudo mais que é preciso se alinhar para você conseguir não mais viver esta encarnação, este plano encarnatório desconhecido de quem você é e também desconecto da espiritualidade real que está pairando ao seu derredor, aguardando você decidir e tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito para eles cada vez mais se apresentarem através da intuição, através do seu dia a dia, que vai promover para você a evolução total do seu ser em todos os aspectos da sua vida. Então, fica para vocês aí o link abaixo. Ficou alguma dúvida de alguma informação? Quer saber mais alguma coisa? Pode também deixar aqui nos comentários desse vídeo. Se esse vídeo ajudou você a ganhar um pouco mais de percepção sobre si mesmo e te transformou, você pode ajudar outra pessoa que você conhece, que às vezes já se questionou, está passando por algum momento difícil e às vezes está até querendo evoluir, ter a possibilidade de saber disso, porque é um prazer e eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Estamos aqui para servir. Um grande abraço fraterno e até o próximo vídeo.